Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, porque eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo depois no YouTube. Então, seja bem-vindo a mais um Silver Convida. Hoje à noite nós temos um convidado muito especial para a gente, né? Então, antes falando sobre esse projeto do Silver Convida, que em breve vai ser Gold Convida, Platinum Convida, Diamond Convida. Amém, igreja? Então, vamos lá. O que acontece? Toda semana a gente tem aula, toda quarta-feira, de uma classe, tá ok? Que a gente faz todas as quartas-feiras. Numa semana a gente fala de óleo, na outra semana a gente fala do negócio, né? Então, que são coisas que caminham juntas, coisas que caminham juntas realmente, esse mundo maravilhoso, né, dos óleos essenciais da doTERRA. Okay? Então, você está convidado, está toda semana participando com a gente. É um momento muito bacana que a gente tem aprendido muito. Já passaram diversas celebridades aqui do mundo dos óleos essenciais com a gente aqui no último mês, né? Já tem um mês que nós estamos fazendo essas classes e teremos muitos novos convidados em breve, né? Todo final de aula eu sempre anuncio quem vai estar na próxima semana e estamos aí com esse desafio de estar sempre, né, instruindo o nosso time, né? A finalidade dessas classes é de instruir o nosso time, né? Então, é importante que vocês estejam com a gente. Cada semana a gente fala de um óleo diferente, né? Outra semana a gente fala também não só apenas sobre o negócio, sobre o plano de negócio da doTERRA, mas alguma dica, alguma coisa diferente que possa ser, né, colocada pelos nossos líderes, por pessoas, parceiros de negócio nossos. Então, assim, enfim, tem sido um momento de muito aprendizado que nós estamos tendo com esse Silver Convida, né? E feliz de ver que a sala cheia hoje aqui, né? E numa noite que a gente tem como convidar uma pessoa especial para a gente, que, né, eu digo assim, a gente tem o mais bacana desse negócio da doTERRA, que a gente encontra com pessoas, né, que tem, assim, cada vez que a gente conhece alguém, a gente, né, recebe algo novo, a gente passa algo novo, a gente vai nesse crescimento. E como o próprio nosso convidado já falou, cada vez que a gente conversa, né, a gente tem quase que uma sinergia, não só de olhos, mas de pensamentos e de ideias, e acaba que a gente sempre consegue, né, trazer ideias novas, tanto para o negócio quanto para olhos. E hoje eu tenho muito, assim, muito orgulho que a gente está trazendo como convidado aqui o Maurício Cruz, que ele é lá no Instagram, o @olhos4life, que para mim já é uma das maiores referências de óleos essenciais, né, no Brasil. Né? Uma pessoa que... Né? Não, é verdade. Não, de verdade, porque assim, os posts do Maurício, quem tem acompanhado lá, são posts totalmente baseados em estudos científicos, não é nada assim da boca para fora, não é nada assim, eu ouvi dizer, não é nada disso, é coisa realmente comprovada. Né? O nosso maior desafio, que às vezes a pessoa fica assim, mas funciona mesmo? Será que funciona? E tá aí, tipo assim, a gente tem comprovações científicas que o Maurício sempre traz para a gente, né? Eu acho legal que, diferente do que de muitas pessoas, o Maurício, ele chegou na doTERRA de uma forma que eu achei muito interessante, que foi procurando um óleo de qualidade, né? Quando a gente veio conversando, né, você me falou que você pesquisou, aí você foi lá no meses pesquisando. Foi meses, pois é, meses pesquisando. Inclusive, né, a gente apresentou os óleos para ele, né, para a esposa dele, né, assim, foi uma das primeiras pessoas que nós apresentamos óleos essenciais lá no começo, quando a doTERRA tinha acabado de chegar no Brasil em junho. A gente marcou, né, com a sua esposa, né, que acho que não tem problema de eu falar aqui que, né, a doutora Thierry, que é uma, né, assim, que é uma linda para a gente, porque cuida tanto do Judá, né, tem cuidado ainda, né, do Judá, como também alguns outros médicos que são nossos parceiros. E a gente apresentou os óleos desde o começo, e foi mais bacana porque o Maurício foi estudar. Ele foi estudar, e ele foi procurando, eu acredito que, né, sem apaixonar por marca alguma, ele foi procurar, se foi no FDA, foi tudo quanto é órgão que pudesse estudar, e ele procurando óleos de qualidade, onde ele veio parar? Na doTERRA. Né? Então, assim, nós realmente temos os melhores óleos do mundo. Né? Eu faço questão de colocar isso, porque o Maurício não é uma pessoa, não é só um curioso, ele é um estudioso, ele é um aromaterapeuta, ele é um consultor holístico, não é isso que está lá no currículo, né? E assim, eu estou aqui 5 minutos falando, porque realmente é uma pessoa que tem feito muita diferença nos óleos essenciais, não só na minha vida, na vida da minha família, mas na vida de muitas pessoas aí, né, que a gente tem visto, né, acompanhando as postagens dele no Instagram. E nos vídeos que estão vindo aí, ou seja, o melhor ainda está por vir, né, Maurício? Muita coisa está aparecendo aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Cara, eu queria que você ficasse muito à vontade, eu quero muito aprender hoje aqui, muito com você. Eu sei que
né, você tem prazer de ensinar para a gente sobre esses óleos, né, muito especiais. A gente deixou você escolher os seus óleos que você queria falar, né, e são óleos realmente incríveis para a gente, né, que óleos fazem muita diferença nas nossas vidas, e eu queria que você ficasse bem à vontade para nos ensinar nessa noite e passar um pouquinho que você tem estudado aí para as pessoas que estão aqui na sala aqui, querendo muito aprender mais sobre esses óleos essenciais incríveis. Maurício, seja muito bem-vindo ao Silver Convida, Maurício Cruz. Vamos lá, embora. Obrigado, Thiago. Obrigado pelas palavras aí carinhosas. Muito obrigado mesmo. Né? Obrigado a todo mundo que está aqui na sala. Já são 25 participantes agora, já, hoje aqui com a gente. Agradeço aí todo mundo aí, 9h40 da noite, né? Podia já estar vendo filme, vendo alguma coisa, não, mas está aqui junto para aprender mais. Então, é fantástico. Obrigado a presença de todo mundo. Como o Thiago falou, dando uma recapitulada, apresentando um pouco melhor para vocês também, o Thiago apresentou os olhos para a gente, para mim, para minha esposa, ele já mais ou menos aí, vai fazer quase um ano. Mas como a minha esposa é médica, né? E a gente também tem cursos online para médicos e nutricionistas, eu precisava investigar, né, a origem dos óleos, a pureza, a qualidade, porque se é para ser usado no meio médico, se tiver algum médico aqui na sala, sabe também tanto quanto eu, precisa ter comprovação, precisa ter tudo isso, né? Então, eu conheci os óleos através do Thiago e da Silvana, e eu já tinha feito há muitos anos atrás um curso de naturopatia, eu também sou naturopata, e nesse curso de naturopatia também, junto, teve o curso de aromaterapia. E os óleos com que eu tive acesso na época não foram óleos que me impressionaram, eu não vi efeitos, eu não vi nada muito além de alguma vantagenzinha no psicológico, em algum tratamento. Então, nessa época eu não tinha me impressionado com os óleos, né? Fiz a naturopatia, fiz a aromaterapia, mas não tinha me impressionado com os óleos. Até então que o Thiago apareceu, né, a Silvana, e quando aí vieram apresentar os óleos, eu falei, pô, preciso investigar, preciso estudar melhor, ver o método de fabricação. Durante esse estudo, que levou praticamente cerca de 8 meses, onde eu contactei fabricante, contactei um monte de fabricantes, pedindo certificado, pedindo isenção de metais top, pedindo a cromatografia dos óleos, raramente eu recebia alguma coisa, e quando eu via os resultados da Duterra, aí eu vi, opa, tem alguma coisa aqui diferente, deixa eu investigar mais aqui. E aí, então, a Silvana também passou uma amostra para a gente dos óleos, a gente experimentou, no primeiro contato que eu tive já aromático com o óleo da Duterra, na hora eu já vi, opa, realmente aqui tem alguma coisa diferente aqui que vale a pena aprofundar. E nesse aprofundamento foi aí que eu vi que eu comecei a ver os efeitos diferenciais, finalmente, né, tendo acesso a uma aromaterapia com uma qualidade de óleos que eu nunca tinha visto antes. E então foi isso, foi assim que eu acabei entrando na vibe desses óleos, realmente me conquistaram, fizeram eu voltar a atuar no curso que eu já tinha feito há anos atrás de aromaterapia, e hoje eu realmente estou impressionado e tentando mostrar para mais pessoas formas naturais de você conseguir manter e estabelecer a sua saúde, né? Essa é a política, é a filosofia da medicina integrativa, né? E da medicina funcional, tentando ao máximo usar todos os artifícios que a gente tiver da medicina natural. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre 2 óleos. Quando o Thiago e a Suzana falaram comigo, eu falei, pô, eu gostaria muito de falar desse meu camarada aqui, o frankincense. É o meu top óleo, não saio de casa sem ele. Ele está comigo para tudo que eu faço. E também desse carinha aqui, o vetiver, porque ele é um injustiçado, o óleo essencial vetiver. Ele é poderosíssimo, mas parece que ainda está meio no time da reserva, não aparece muito, pessoas não comentam muito sobre ele.
pronúncia dele, geralmente, em inglês, onde eu fiz meus cursos de aromaterapia e naturopatia, eles comentam vetiver, mas aqui no Brasil é muito comum você falar vetiver também. Dá no mesmo, tá? Não importa. Vamos lá? Vou compartilhar aqui minha tela, só para mostrar o roteiro para vocês, como é que a gente vai falar aqui agora sobre os olhos. Deixa eu compartilhar aqui agora. Bom, vamos lá. Bom, frankincense e vetiver. Vamos iniciar falando do meu querido amigo frankincense. História do frankincense. O frankincense ele já vem sendo utilizado há mais de 4.000 anos. E quase todo mundo já sabe, ele é um dos óleos, junto com o mirra, né, que foi presenteado para Jesus. Na verdade, não foi o óleo em si que foi presenteado, foi a resina do óleo que eles usavam naquela época para incenso. Mas por que foi presenteado, né, junto com ouro, frankincense e mirra? Porque eles eram tão valiosos quanto o ouro naquela época, porque não existia medicina, né? O pai da medicina, Hipócrates, já tinha falecido cerca de 340 anos antes de Jesus nascer e não tinha a internet que tem hoje para poder divulgar o mais rápido possível as informações. Então, praticamente não existia a medicina, e o frankincense e mirra eram óleos justamente utilizados com finalidades medicinais, tá? E, ao longo dos anos, já houveram mais pesquisas que foram tentar investigar por que usava por exemplo, frankincense, por que usava o frankincense para recém-nascidos. E a verdade era que o frankincense atuava nos machucados durante o parto, na pele da criança, e passando o óleo, porque frankincense é fantástico para a pele, para qualquer problema de pele. Então, passando o óleo ajudava muito no tratamento das feridas durante o parto. Mas eles também não sabiam na época, e os estudos depois também mostraram, que também estava havendo uma redução da inflamação neural e um aumento da imunidade quando se passava, né, utilizava o óleo de frankincense. E eu vou falar um pouquinho disso aí mais para vocês mais na frente. E sobre o método de extração. O frankincense ele é derivado de uma árvore, a Boswellia, e existem vários tipos de Boswellia no mundo inteiro, mas, na verdade, 4 tipos de Boswellia dessa árvore são as espécies que realmente conseguem produzir essa resina do frankincense com as propriedades medicinais, que são a Carteria, a Serrata e a Freriana, que é a que a doTERRA utiliza, Freriana. Isso é importante falar porque você precisa ver sempre, se você não estiver utilizando a óleo da doTERRA, recomendo que utilize, mas se estiver utilizando o outro, dá uma olhada da origem desse frankincense. Se não for uma dessas 3 tipos de Boswellia, provavelmente ele não vai ter nenhuma propriedade que seja aproveitável. E o método de extração dele é através da extração por destilação a vapor. Para quem não sabe o que é uma destilação a vapor, você coloca as raízes no destilador, onde é jogado vapor. Esse vapor atravessa a matéria-prima e carrega e puxa com ela a quintessência da matéria-prima, carregando junto os óleos. Ele passa por um condensador, esfria, nisso que esfria, condensa e começa a gotejar. O óleo, claramente, fica acima da água e depois ele é recolhido e vira o óleo essencial. E aquela água que sobra ali é chamada de água de essência. Não tem a propriedade do óleo essencial, mas tem ali o aroma. E é vendida como essência, né? Mas não é o óleo essencial propriamente dito. Bom, propriedades do frankincense. Vou primeiro falar sobre propriedades mentais, né? Atuação no psicológico. Frankincense é amplamente utilizado pelas religiões
orientais, ocidentais agora também vêm utilizando, mas orientais é muito, porque eles têm muito a prática da meditação e oração. E o frankincense, como ele é um agente anti-inflamatório para o nosso cérebro, para o sistema nervoso, ele gera uma clareza nas ideias no momento em que você já começa a inalar o frankincense. O efeito aromático dele é muito rápido. Na verdade, o efeito aromático ele é muito rápido porque ele rapidamente vai para a sua corrente sanguínea. Ele vem para o seu... as partículas, como o óleo essencial ele é volátil, as partículas vêm, você inala, vai para o seu pulmão, já vai para o lado direito do coração e é jogado para a aorta, onde vai percorrer o seu corpo. Então, ele tem um acesso muito, além de, logicamente, atuar também no sistema límbico, tá? Mas no corpo, de forma sistêmica, ele é bem rápido, é mais rápido até do que uma própria ingestão, ou então o efeito sistêmico fazendo ele transdérmico, pela aplicação tópica. Então, você quando inala esse aroma do frankincense, você já tem uma clareza mental, você já tem um relaxamento mental, e isso favorece muito a quem faz meditação, a quem faz oração, principalmente reikianos. Eu sou reikiano e eu utilizo muito o frankincense no meu reiki diário e realmente faz uma diferença fantástica. Se você gosta de meditar, se você tem seus momentos de oração, experimenta colocar o difusor frankincense e fazer a sua oração, a sua meditação, você vai ver que é fantástico a conexão que você tem. E um outro fator muito interessante do frankincense, ele tem vários fatores. Se eu for falar para você todos os benefícios que ele tem, essa aula vai até amanhã de manhã. Então, eu selecionei os mais impactantes. E o frankincense, ele atua nos pontos energéticos do nosso corpo. Isso já foi estudado, e mapeado, os pontos energéticos que o ser humano possui. E o grande interessante do frankincense é isso, ele consegue atuar também no ponto energético. Então, ele tanto promove um avanço no lado da energia da pessoa, quanto um avanço no lado fisiológico da matéria. Tudo é energia, né? Tudo é energia. A gente ainda vive a física newtoniana de partícula, mas tudo é energia. Então, tudo que você fizer no âmbito da energia gera um impacto fisiológico na matéria profundo. Frankincense tem essa propriedade. Mirra também tem, tá? Mirra também é excelente, mas o assunto hoje aqui é o frankincense. Então, por ele ter essa atuação psicológica, o frankincense também é muito utilizado no tratamento tanto de Alzheimer quanto de demência senil e, mais comumente, como vocês veem, eu, o Tiago, a Silvana, a gente sempre relatando, autismo e no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Realmente faz um efeito fantástico. Quem começa a utilizar, nós vimos isso, o Tiago e a Silvana também viram, e outras pessoas também vêm utilizando. O efeito realmente é notório. Uma aplicação clássica do frankincense é você colocar uma gotinha na cabeça da criança. Tá? O frankincense ele é um óleo muito gentil com a nossa pele, assim como o óleo de lavanda. É muito gentil com a nossa pele. Então, uma gotinha direto na cabeça não tem problema nenhum. Assim como uma gotinha também direto no umbigo. Não tem nenhum problema nessa questão. Precisa diluir e tal. Esses dois óleos, eles são muito gentis com a nossa pele. Pode fazer. E o interessante, quando você faz essa aplicação do frankincense na cabeça, é você acertar o ponto VG20. Ponto VG20, aquele central, bem no topo da cabeça, é o eixo do centro energético. Você acertando ele ali, com o uso constante diário, você vai ver grandes avanços, tá? Se você tem um parente em casa, um senhor de idade, um avô, uma avó, que já está com aqueles sintomas de Alzheimer e demência, também aconselho fazer esse tipo de aplicação. Bom, do lado fisiológico agora, falando, conceito primário do frankincense, reduz a inflamação. Isso é fantástico nele, reduzir a inflamação sistêmica no corpo. O autismo, hoje em dia, é encarado como uma grande inflamação, né? A inflamação está no cerne de todos os sintomas
do autismo. Então, tudo que você atua para diminuir a inflamação, você tem ganho em todas as áreas. Frankincense atua nessa redução da inflamação. E o que eu gosto muito do frankincense, por isso eu digo que ele é meu melhor amigo, porque ele atua na membrana celular. Bom, o que isso tem a ver, Maurício? Atuar na membrana celular. Vamos lá. Você tem a sua membrana celular, você tem, por exemplo, as suas hemácias, e elas carregam o seu oxigênio. Quando as suas hemácias começam a ficar despolarizadas, pessoal, se tiver algum médico aqui que trabalha com terapia neural, vai estar entendendo bem o que eu estou falando, você tem a sua célula, a tua hemácia despolarizada, as cargas positivas e negativas podem estar todas certinhas, fazendo com que cada hemácia sua, uma se afaste uma da outra, proporcionalmente, ou então, se você estiver com a tua célula, com a sua polarização toda errada, a carga de um lado, positiva para um lado, negativa para o outro, tal, você vai começar a ter um empilhamento das suas hemácias. É considerado na medicina chamado de efeito rolô. Você vai começar a ter suas hemácias empilhadas e isso vai bloquear a circulação, vasos capilares. Então, várias partes do seu corpo, com o tempo, vão parar de receber oxigenação e nutrientes. Mas mais em foco aqui, a oxigenação. Quando o frankincense atua na membrana celular e repolariza a membrana celular, ele auxilia a circulação, novamente, você volta a ter uma melhora na sua circulação sanguínea. Vasos capilares que antes já estavam bloqueados, voltam a ter um fluxo sanguíneo e você volta a oxigenar outras áreas do seu corpo que antes não estavam recebendo a quantidade suficiente de oxigênio e nutrientes. Consequentemente, você também começa a reduzir a inflamação. Então, isso eu acho que é um efeito fantástico que o frankincense possui. E existem aparelhos hoje em dia de cerca de até 20 mil reais, aparelhos terapêuticos para essa finalidade, justamente para essa finalidade. E o frankincense consegue também, com o uso contínuo, lógico, né, ter essa grande vantagem fisiológica. E uma outra grande vantagem do frankincense é que ele é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. É a barreira que tem uma proteção no seu cérebro, ela protege o seu cérebro, mas o frankincense consegue atravessar essa barreira. Qual é a vantagem disso? Tratamento de cânceres e tumor no cérebro, para dar um suporte. Não estou dizendo que é cura que vai curar para substituir qualquer outro tipo de tratamento, jamais. Tá? A única pessoa que pode substituir o tratamento que você está atualmente fazendo é o seu médico. Mas ele pode dar um suporte por ter essa capacidade, porque a quimioterapia não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. O frankincense consegue, e isso é uma grande vantagem também. E tem mais um óleo, tá? Uma dica extra, um óleo que é o copaíba. Tá? Óleo de copaíba, ele é um grande parceiro do frankincense. Você utilizando o óleo de copaíba junto com o frankincense, ele dá um grande suporte para casos de epilepsia e convulsões. Mas tem um parênteses aqui, tá? Na literatura, a literatura de aromaterapia e medicinal costuma comentar que não se deve usar óleos essenciais em casos de epilepsia, porque podem agravar. Mas também existe literatura que diz o contrário, que não existe problema no uso dos óleos essenciais em epilepsia. E a prática de aromaterapia também, diversas vezes, é uma raridade você encontrar um caso onde teve uma crise convulsiva durante uma sessão de aromaterapia com óleos essenciais. Bom, mas tem esse detalhe na literatura, então, por causa disso, é válido mencionar que se você pretende utilizar frankincense e copaíba para fins em casos de crises convulsivas e epilepsia, é sempre bom você comentar com o seu médico antes, para que ele tenha ciência disso e não interfira no tratamento que você estiver realizando. E, por último, uma propriedade fantástica do frankincense também é
para tratamento de qualquer problema de pele. Miasma, se você tem aquelas manchas na pele de anos, né? Começa a passa diariamente o frankincense, que você vai ver que essas manchas, aos pouquinhos, elas começam a ir sumindo, a sua pele vai melhorando. Como eu disse, o frankincense, para a pele, ele é extremamente gentil e muito poderoso. Bom, formas de uso do frankincense. Forma de uso aromática, você pode inalar diretamente do seu frasco ou utilizar um difusor para isso. A forma tópica, você pode fazer, como eu disse, aquela gotinha na cabeça, tanto da criança quanto a nossa, tá? Se você quer começar o seu dia já equilibrado, já começando bem o seu dia, faz a gotinha também na sua cabeça. Mas você pode também diluir, fazer a diluição e usar ao longo do dia. E tem também a forma de ingestão. Na forma de ingestão, geralmente é utilizada aquelas cápsulas veganas. Você pode colocar o óleo dentro de uma cápsula vegana e fazer a sua ingestão. Mas aí você precisa saber qual seria o propósito. Qual é o propósito da sua ingestão? Qual é o objetivo que você quer alcançar? É um aumento da imunidade? É uma melhora da sua microbiota intestinal? Então, você precisa avaliar melhor, porque dependendo da necessidade que você tem, não há necessidade de você fazer a ingestão. Mas eu vou dar uma dica extra no finalzinho aqui sobre o frankincense. Bom, os extras, como eu estava falando, disbiose oral. Frankincense pode ser utilizado na sua higiene bucal. Você já deve ter ouvido falar em disbiose, né? Quando a sua microbiota intestinal, as suas bactérias, né, não estão equilibradas, você está no estado de disbiose. Isso é claramente perceptível quando você tem uma língua, por exemplo, toda branca. Você pega a sua língua, olha no espelho, está toda branca a sua língua. Você provavelmente está com caso de disbiose. Mas também existe a disbiose oral na nossa boca. Nossa boca também possui bactérias, também tem uma microbiota na nossa boca. E uma forma de você equilibrar e tratar é utilizando o frankincense. Como que você faz? Você coloca uma gotinha de frankincense na sua escova de dente e faz a sua escovação. Fazendo a sua escovação, uma gotinha de frankincense, você vai estar tratando também a higiene bucal e a sua microbiota. Assim que você fizer, na hora, você vai perceber já até um frescor, um aroma, e com um hábito constante, se tiver algum dentista aqui na sala participando, recomendo passar essa informação para os seus pacientes, porque vai dar um suporte muito grande também para quem tem gengivite. Casos de gengivite vão reduzir muito quando você passa a utilizar frankincense na sua escovação. Mas é lógico, não vai limpar tártaro, não vai fazer nada disso. Continua tendo a necessidade de você visitar o seu dentista de 6 em 6 meses. Uma outra dica aqui especial sobre o frankincense, respiração imunológica. O que é isso? Bom, como eu falei, o efeito aromático dos óleos é muito poderoso, às vezes mais poderoso até do que você querer fazer ele via ingestão. Então, essa respiração imunológica é a seguinte forma: você acordou ou escolhe algum outro momento do seu dia, eu prefiro pela manhã, você pega o seu frankincense, passa nas suas têmporas, esfrega na sua mão e leva no rosto, no seu nariz e inala. Faz a sua inspiração. Durante 5 segundos, inspirando. Aí você faz uma pausa de mais 5 segundos e depois você expira por mais 5 segundos. 5, 5, 5. Inala o frankincense na palma da sua mão, segura a respiração por 5 segundos e depois expira por 5 segundos. Você faz isso 10 vezes, você vai ter aí praticamente quase um pouquinho mais que 2 minutos, rápido, prático, e você já deu um suporte imunológico já assim que você acorda para o seu dia, tá? Mais essa dica aí para vocês. E banho detox. Bom, quem segue a linha da medicina integrativa, da medicina funcional, está sempre ligado nessa palavra, detox. A gente precisa estar sempre nos detoxificando, isso é fundamental.
Frankincense pode ser utilizado também para dar esse suporte. O conselho que eu dou aqui, se você tiver uma banheira, você utilizar sais de Epsom e pingar várias gotas de frankincense na sua banheira e tomar aquele seu banho relaxante. Vai ajudar muito no processo de detoxificação. Se você não tiver sais de Epsom, você também pode utilizar sulfato de magnésio. Vai também dar o mesmo benefício para você. Tudo bem? Então, essas 3 dicas: desbiose oral, respiração imunológica e banho detox. Se você já começar a fazer isso a partir de amanhã, você já vai ter resultados fantásticos aí para a sua vida, para a sua qualidade de saúde. Vamos agora falar do meu outro querido amigo injustiçado, o Vetiver. Quem já estava aí já desde o início, ouviu eu dizer por que ele é injustiçado, eu vou só recapitular agora. O Vetiver, ele é um óleo poderosíssimo. É um dos óleos para a saúde do sistema nervoso mais poderosos que existe, mas parece que ele está ainda jogado de lado e não estão fazendo jus à sua verdadeira capacidade. O Vetiver, ele é originário da Índia, alguns outros países asiáticos, mas, para você ter ideia, o próprio Japão já vem cultivando o Vetiver em larga escala, justamente porque os japoneses já perceberam as propriedades benéficas do Vetiver para a saúde do cérebro e do seu sistema nervoso. Tá? Tanto que na Ásia, o Vetiver, ele é conhecido como o óleo da tranquilidade, justamente pela capacidade de relaxamento mental que o Vetiver possui. O método de extração do Vetiver também é uma extração por destilação a vapor e é utilizada a raiz. Tá? No caso do frankincense, é a resina da árvore e no caso do Vetiver, é através da raiz pela destilação a vapor. O Vetiver, ele tem um aroma muito, muito forte e impregnante. Algumas pessoas gostam do aroma, eu gosto muito, outras pessoas nem tanto. Minha esposa, por exemplo, no primeiro contato dela com o Vetiver, não gostou do aroma, utilizou, não sei se o efeito do sistema nervoso dele já foi tão impactante na primeira vez que ela já utilizou, que ela passou a gostar muito do aroma do Vetiver. Mas, de fato, é um aroma bem forte, com tendência mais para o masculino do que o feminino, e ele é impregnante. Você, quando utiliza ele no quarto, no difusor, depois que você já terminou o difusor, já tirou do quarto, já até ventilou, você ainda sente o aroma do Vetiver dentro do quarto, tá? Então, uma das técnicas muito boas para a aplicação dele é a aromática, que eu vou falar mais à frente com vocês. Bom, propriedades, vamos lá. Mental. Como eu disse, ele é o óleo mais poderoso para relaxamento mental. O que quer dizer isso? O óleo de lavanda é muito famoso pelo auxílio ao sono. Né? As pessoas falam, qual óleo que eu utilizo para sono, para melhorar meu sono? Lavanda, 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 lavanda. Cara, Vetiver. Vetiver é excelente para dar um suporte no sono, porque o Vetiver, ele cria esse relaxamento mental. Eu costumo falar que o Vetiver, ele é como se fosse um pé no freio no cérebro. Não sei se vocês já ouviram falar, existe a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Augusto Curri, por exemplo, é uma grande pessoa para vocês lerem mais sobre ele e sobre Síndrome do Pensamento Acelerado. Vetiver é excelente para SPA, porque aquela pessoa, quando você está, você chegou em casa, está querendo ir dormir, mas você está ainda pensando em contas, em dívidas, ou em projetos, ou a turma, o seu trabalho, ou o seu filho, e fica aquele monte de pensamentos acelerados, e você usa o Vetiver, você já sente um relaxamento, já é muito rápido o efeito aromático dele. Você já vai sentindo aquela tranquilidade e aquele relaxamento mental. Então, o Vetiver é muito bom para isso. Como eu falei no início, eu precisei estudar durante 8 meses as qualidades dos óleos essenciais para poder entender que a do Terra realmente é diferencial. Então, falando sobre estudos, existe um estudo
onde foram utilizados 539 participantes que estavam dentro do transtorno do espectro autista, mais específico, TDAH. E, nesse estudo, usaram alguns óleos essenciais para ver a melhora na hiperatividade e no relaxamento. Alguns óleos tiveram resultados bons e outros óleos tiveram resultados excelentes. Óleo de lavanda teve um resultado bom, mediano, na faixa de 60% de melhora na quantidade dos participantes. O cedro foi o óleo que teve cerca de 80% de melhora na hiperatividade. Foi até surpreendente, o cedro com essa melhora. E o vetiver teve 100% de melhora. Não foi 99%, não foi 90%, foram 100% de melhora na hiperatividade dos participantes com TDAH que utilizaram o óleo essencial vetiver. Isso é um estudo, já foi comprovado e, mais uma vez, comprovando o benefício do vetiver para o sistema nervoso. Eu vou deixar aqui agora com vocês uma receita aí do cérebro... Opa, voltou aqui, saiu. Cérebro saudável. Cérebro saudável. Vetiver, cedro, frankincense e laranja. Utiliza esses 4 óleos essenciais no seu difusor diariamente, que você vai, com certeza, estar dando uma grande ajuda para manter o seu cérebro saudável. Se você, mais uma vez, se você tem idosos na sua casa, pais, avós, super indico utilizar o vetiver, cedro, frankincense e laranja no difusor da casa, no quarto deles, onde eles dormem, para dar um suporte fantástico para a saúde do cérebro. Tá legal? Mais essa dica aí para vocês. Formas de uso do vetiver. Forma de uso mais prática do vetiver é a aromática, tá? Você aconselho sempre usar com o difusor, tá? No quarto, no ambiente, se você vai estudar para fazer uma prova, se você precisa de concentração no seu trabalho, então, quando você vai dormir, né? Eu, por exemplo, eu e minha esposa, a gente sempre utiliza vetiver com lavanda, o vetiver com laranja, na hora que a gente vai dormir. Ele é fantástico. E vou passar mais um extra, vou guardar para o final para falar para vocês. Forma de uso tópica. A tópica você vai fazer a diluição, claro, mas o uso tópico dele seria até para você conseguir manter o efeito aromático, porque como eu falei no início, o vetiver ele é muito impregnante, o aroma dele, ele se agarra mesmo. Então, vamos lá, uma criança com TDAH está indo para a escola, o que você pode fazer? Você pode diluir e borrifar o vetiver na camisa dela, na gola, né? Perto do pescoço, porque o aroma vai ficar impregnado na roupa e ela vai poder continuar sentindo esse aroma por um período maior de tempo. Então, você faz a diluição para aplicar de uma forma tópica, atrás das orelhas também é um bom ponto de aplicação, e na pontinha do nariz também, para manter o efeito aromático. Ele dura muito tempo, o vetiver realmente se agarra, ele dura bastante tempo. Agora os extras sobre o vetiver. Redutor de cicatriz. Também ele é excelente, botei aí como exemplo aquela cicatriz de cesárea. Você vai aplicando vetiver diariamente, na forma tópica, lógico, e você ao longo do tempo vai ver que a cicatriz ela começa a reduzir. É uma característica extra dele. Afrodisíaco. Olha aí, pessoal. Funciona, tá? Isso aí é muito bom. Vetiver com gerânio. Ele dá um aroma fantástico, os dois, a combinação dos dois. O vetiver vai ficar prolongado no ambiente por um maior tempo e os dois possuem propriedades afrodisíacas. E super recomendo, tá legal?
Interrompe ataques de pânico. Muito bem. A pessoa está tendo um ataque de pânico. É muito ansiosa e deu aquele ataque de pânico, ela não consegue nem dormir, acorda no meio da noite, fica com a respiração ofegante, pega o vetiver, leva para ela inalar. A probabilidade de reduzir esse ataque de pânico é altíssima, muito alta mesmo, por causa desse efeito aromático, desse impacto direto que ele tem no cérebro para dar uma relaxada e no momento de ataque de pânico faz uma diferença incrível. Então, se você tem em casa alguma pessoa que está precisando trabalhar a sua ansiedade, trabalhar angústia, tensão, preocupação, e ela costuma ter ataques de pânico, que cada vez está mais comum na nossa sociedade, com a vida que a gente tem, leva o vetiver para ela, inala, respira, tenta fazer aquela respiração pausada que eu falei do frankincense, 5 segundos inalando, 5 segundos parado e 5 segundos exalando, durante umas 10 vezes seguidas, com o vetiver. Você vai ver que é um suporte magnífico para ataques de pânico. Repelente contra cupim e dengue. Eu falei para vocês mais cedo, o vetiver ele é muito injustiçado. Olha quantas coisas o vetiver ele é bom e funciona mesmo. Mas tá lá jogado para escanteio. Repelente contra cupim. Quem tem problema de cupim em casa, faz uma mistura de água com vetiver e coloca uma colher de sopa de álcool, seria bom, ou se você tiver em casa vodka, você pode colocar vodka. Às vezes, vodka, Maurício, álcool, o que é? Porque quando você vai misturar o óleo essencial com a água, ele não vai diluir. Você vai ter que sacudir para poder utilizar, mas não vai ficar uma diluição ainda boa e depois, num canto separado, ele vai voltar depois a se separar da água. Quando você utiliza o álcool, e pode ser uma vodka mesmo, o álcool ele emulsifica o óleo e ajuda muito na mistura dele com a água. Então, aconselho sim que você colocar uma tampinha mesmo de álcool quando você for fazer um borrifador com água e o óleo essencial, seja ele o óleo que for, e aplicar contra cupim, se você tiver em casa, ou até mesmo como repelente. Como repelente, ele é fantástico. Eu, vira e mexe, vejo aí pessoal na internet, alguém colocando uma receita de como fazer um repelente com óleos essenciais e tal, e eu nunca vejo o vetiver sendo utilizado. Pessoal, quem já conhece os óleos, já conhece as receitas para repelente natural, coloca o vetiver, tá? Coloca o vetiver. Cuidado com a quantidade de gota dele, porque ele realmente tem um aroma mais forte, mas coloca o vetiver, que você vai ver que o efeito, a durabilidade desse repelente vai aumentar, vai triplicar, vai quadruplicar por causa do vetiver. E antisséptico. Vetiver também é um excelente antisséptico, principalmente contra a bactéria a Staphylococcus. A Staphylococcus ela costuma estar presente na nossa pele e quando a gente tem uma ferida, quando a gente tem algum machucado, ela pode ir para esse local, ir para essa área e inflamar. Em casos mais sérios, ela pode ter uma penetração mais profunda, essa bactéria, ir para a corrente sanguínea e aí o caso fica sério de verdade, podendo até ter risco de morte. O Staphylococcus é uma desgraça, porque os antibióticos contra ele cada vez mais têm que ser reformulados, porque ela adquire resistência contra os antibióticos, mas adivinha, não adquire resistência contra o vetiver. Por isso, mais uma vez, que eu falo, que eu fico sempre tocando nessa tecla, existem diversas formas naturais de você conseguir manter a sua saúde sem ter que sair correndo para o lado da alopatia e dos laboratórios. Então, utilize o vetiver também como antisséptico quando você tiver ferida. Países mais desenvolvidos, França, por exemplo, eles já utilizam o vetiver no pós-cirurgia. Na França, após uma cirurgia, onde foi dados os pontos, você tem, eles passam vetiver com outros produtos, mas também passam o vetiver com esse propósito, justamente para atuar como antisséptico.
Bom, pessoal, era isso que eu tinha hoje para falar com vocês. Eu vou agora voltar aqui, interromper o compartilhamento de tela. Voltar aqui agora para falar com vocês. E é isso, então. Bom, tô vendo aí que tem gente aí que já gostou da dica aí do afrodisíaco, né? É fantástico. Experimenta mesmo, tá? Vetiver com gerânio. Coloca lá no seu difusor ultrassônico e utiliza ele. Ah, lembrando, já que eu estou falando agora do difusor, do aromático, deixa eu dar mais uma orientação para vocês. Pessoal, olha só. Difusor. Você, quando vai utilizar o difusor, existe um gráfico, tá? De atuação do difusor no corpo humano, tá? E é uma curva, tá? Você tem um gráfico, você tem o eixo X, o eixo Y do tempo, e é uma curva, tá? Mais ou menos assim. E essa curva, ela tem 40 minutos. Isso quer dizer o quê? Que depois de 40 minutos que você está no ambiente utilizando um óleo essencial na forma aromática, durante 40 minutos, esse óleo vai ter efeito no seu corpo. Depois de 40 minutos, o seu corpo é como se ele, entre aspas, criasse uma resistência. Você não vai estar mais conseguindo usufruir os benefícios desse efeito aromático. Então, qual é o conselho que eu dou para vocês? Se você quer fazer um tratamento mais longo na forma aromática, você utiliza ele durante 40 minutos, dá uma pausa, no intervalo de 30 minutos, e depois você volta a utilizar ele por mais 40 minutos. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, deixar o difusor ligado por 2 horas, direto, você só vai realmente aproveitar os benefícios fisiológicos durante 40 minutos. No caso do afrodisíaco, aí não, né? Porque a questão sexual ela é muito mais psicológica do que fisiológica. Então, aquele aroma constante com você dentro do quarto realmente vai estar incentivando você a ter né, suas fantasias. E mais uma dica aqui, pessoal, sobre diluição. Às vezes eu vejo algumas pessoas tendo muita batalha aí na questão da diluição, querendo, quantas gotas, 10 ml, tal, e quanto que eu faço, tudo mais. Pessoal, olha só, dica rápida sobre diluição aqui no finalzinho. Uma gota em uma colher de chá, você tem 1%. Então, uma gota de óleo essencial em uma colher de chá de óleo de coco, por exemplo, você tem uma diluição de 1%. 2 gotas em uma colher de chá já são 2%. 3 gotas em uma colher de chá, 3%. Pronto. Isso aí é ótimo, porque às vezes você quer fazer uma diluição na hora com uma gota só, não tem um frasco, não tem um rolão, não tem isso. Usa a colherzinha de chá. Ou então quer fazer com a colher de sopa para ter uma quantidade maior? Beleza. 3 gotas em uma colher de sopa dá a diluição de 1%. Multiplica por 2. 6 gotas em uma colher de sopa, você agora tem uma diluição a 2%, tá? Isso é uma regra bem prática, você pode usar na hora, rapidinho, para fazer ali o seu óleo de massagem, que você quer fazer em alguma pessoa, quer fazer na criança, você rapidinho usa essa técnica sem ter que correr lá para o vidrinho, às vezes as pessoas não têm a mão, um vidrinho, um rolão, e tem essa dica aí, mais essa dica para vocês. Tudo bem? Cadê o Thiago? Thiago, tá por aí, Thiago? Tô aqui já. Uma galera aqui aprendendo muito. Agora, assim, é um desafio para mim agora ter que encerrar aqui falando, né, do CPTG aqui rapidinho. Depois de uma aula dessa, ter que falar uma coisa, fica difícil para mim. Mas eu vou bem rápido, porque antes de partir para as dúvidas e perguntas, vou dar uns minutinhos para o pessoal puxar a dúvida aqui. Mas só explicando aqui, quando a gente está falando dessa qualidade desses óleos, a gente está falando dos óleos da doTERRA, né? Então, para quem não conhece doTERRA, né, essa empresa aí maravilhosa que foi fundada em 2008, construída com essa missão de compartilhar os essenciais de grau terapêutico comum. doTERRA vem do latim, significa presente da terra. Vou bem rápido aqui, isso aqui é a foto da sede da doTERRA lá nos Estados Unidos, em Utah, Salt Lake City, bem bonito. Aqui são os fundadores da doTERRA. doTERRA, o mundo é um país, são mais de 50 países, 55 países que a doTERRA está presente.
uma empresa que é preocupada com todo um aspecto social da terra, quando ela seleciona um produtor ou um fornecedor de óleo essencial, ela não quer somente tirar um óleo do lugar, ela quer realmente mudar a realidade daquele lugar que está sendo extraído os óleos essenciais. Então, ela tem projetos de co-impacto, né, que chamamos, que são colocadas escolas, né, cuida da saúde das pessoas daquela região. Tem o Healing Hands, a Fundação Healing Hands, que também cuida da questão assim, tem projetos das mulheres do Haiti. São vários projetos, né, que a Doterra tem. É uma empresa realmente que tem muita preocupação com o aspecto social, né? E aqui tem, por exemplo, os locais aqui, onde tem aqui nesse mapa aí, onde tem projetos sociais da Doterra. E esses óleos essenciais, de onde eles vêm? Eles vêm de diversas partes do mundo. Os óleos essenciais, eles vêm, né, do seu habitat natural, né? A Doterra não trabalha com produtos sintéticos, são todos realmente 100% naturais. É o que a gente chama que vai além do orgânico, né? Porque para ser orgânico, né, um produto ele tem que apenas não ser cultivado com agrotóxicos. A Doterra, ela vai além. Se um lugar foi, por exemplo, plantado alface, ela nunca mais ela não vai mexer nesse lugar para poder extrair óleo essencial. Apenas esse lugar nunca foi extraído nada ou apenas óleo essencial que ela trabalha, né? E aí, como é que esses óleos têm toda essa pureza? É o certificado que só a Doterra tem, que é o CPTG, Certificado de Pureza Testado e Garantido. Como é que funciona esse CPTG? No início, quando a Doterra ela foi fundada, né, não existia um padrão de qualidade padrão. Só um instante. Tá puxando meu microfone? Tá. Pronto, agora vai melhorar aqui. Vamos lá. Então, só para o pessoal entender como é que funciona esse CPTG. No início, quando a Doterra ela foi criada, não existia um padrão, né, de óleos que seria suficientemente preciso ou potente, ou vamos dizer assim, um óleo essencial que realmente fosse assim, um protocolo, né, de qualidade que chegasse ao nível que a Doterra precisava. E aí, o que ela fez? Com isso, ela criou um protocolo, né? Então, ela criou esse protocolo, que são feitos diversos testes, e aí, hoje em dia, já não é só a Doterra que faz os testes. Como é que funciona? Que é o que tem esse protocolo aqui. A Doterra, ela descobre um novo fornecedor, vamos dizer assim. Então, ela vai lá, esse fornecedor ele manda uma amostra para a Doterra ela manda essa amostra para esse centro de pesquisa aqui, ó, a PRC, é um laboratório terceirizado, em que são feitos os testes organolépticos, cromatografia gasosa, espectrometria de massa, testes quirais de CG, isótopo de carbono 14. Depois de fazer todos esses testes, esse laboratório fala assim, ok, Doterra, esse óleo tem qualidade que você pode usar. Aí o produtor vem, manda todos os óleos para a Doterra, e é aí que a Doterra ela aplica o protocolo CPTG, que é essa que chama, né, de validação secundária. Faz os testes organolépticos, CTP microbianos, CAM-FT, esse muito importante aqui, ó, metais pesados e pesticidas. E depois de tudo isso, o que a Doterra faz? Ela manda uma amostra, diz que ela acabou de fazer todos esses testes, para lá o APRC, para poder eles compararem a amostra que eles têm, né, que foi mandada inicialmente, com a amostra que foi para a Doterra. E aí depois que eles falam assim, ó, a amostra é a mesma, só aí que a Doterra coloca um óleo para ser comercializado. O tamanho é a preocupação com a qualidade do óleo. E diferente de qualquer outro óleo essencial ou qualquer empresa que trabalha com óleos, como o Maurício falou, somente a Doterra que tem esse site aqui, ó, Source2, que é um site onde todos os testes que são aplicados nos óleos, eles são disponibilizados para qualquer pessoa entrar e ver, né, os testes. Inclusive, essa página, olha só, tá aí, ó, já tem em português. Você vai colocar source2.com e aí você vai ver todos os testes, né, os relatórios, né, dos testes que são realizados, né, com os óleos da Doterra. Então, é isso aí. Tudo o que precisamos pode ser encontrado na natureza. Tiago, agora eu vou entrar aqui. Claro, pode falar. Aproveitando aí sobre esse teste aí, nesse link aí que o Tiago colocou, você consegue ver a cromatografia dos óleos. Muitas pessoas às vezes perguntam, tem alguma dúvida, principalmente quem é homeopata, se tem cânfora no óleo ou não, independente da discussão sobre a cânfora. Mas se tiver uma dúvida, quer saber quais os componentes que tem dentro do óleo, entra nesse site aí que o Tiago passou, e pesquisa lá cânfora, ou camphor em inglês, e você vai ver se tem ou não tem lá a substância, tá? Só para tirar a dúvida, às vezes as pessoas perguntam isso, aí esse é o caminho. Beleza. Então, eu tenho aqui agora que as perguntas, vocês estão já respondendo aqui no... Estou vendo aqui agora, né, que
O Maurício já foi respondendo no bate-papo. Excelente. Alguém mais tem alguma pergunta? Estamos já encerrando nossa aula já. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta... Pois é, está acabando nossa aula. Mais alguma pergunta? Roberta perguntou se tem cânfora ou não. Roberta, aqui no meio da homeopatia, existe uma discussão sobre a cânfora, a cânfora anular o efeito homeopático ou não. Isso é uma discussão, não tem realmente nada definido, tem uma grande parcela de profissionais que não consideram a cânfora capaz de interromper algum tratamento homeopático e alguns profissionais que consideram que sim, mas não tem um ponto definido sobre isso, tá? Então, às vezes, alguns homeopatas gostariam de saber se tem ou não tem cânfora. Para a gente, para o nosso corpo, é indiferente, tá? Não tem problema nenhum, não. É só uma questão mesmo para os homeopatas que gostariam de saber. E aí eu indico ele ver a cromatografia dos olhos e lá vai ter a indicação se tem ou não tem a cânfora. Estou pensando se cânfora é uma planta. Viu, Maurício? Maurício? Alô? Oi, tá me ouvindo? Maurício? Maurício? O meu áudio está ok aqui. Maurício? O som aqui. Mexi aqui. Tá, voltou. Alô. Oi. Voltou? Tá me ouvindo? Uma pergunta aqui, Maurício, para você aqui, ó, se a ignorância... Não, aliás, mentira. A ignorância é outra coisa. Cânfora é uma planta? Cânfora? Eu não sei te dizer agora. Não é... Eu também não... Não é a área homeopatia. Não. Eu também não sei, não. Se cânfora é planta. Cadê ela? Sei lá. Ela ainda está aqui ou saiu? Ela estava aí. Não sei se ela saiu. Ela é homeopata. Ela poderia responder para vocês. Então pergunta se cânfora é planta. Cânfora eu não sei se é planta. Eu lembro que minha avó usava muito. Mas a gente usava em casa assim. Procura no Google ver se a gente acha. Se cânfora é planta. Vamos pesquisar isso aí, depois eu trago a resposta. Eu faço um post lá no meu Instagram lá explicando sobre a cânfora para vocês depois. Vamos conversar com a doutora. Vou colocar no Google aqui. Ó, a cânfora é uma erva rasteira. Ó, o Google está falando. Acinzentadas e com aroma de cânfora, cultivada em regiões de altitude do sul e sudeste do Brasil. Há muito tempo, esta planta é utilizada pelas populações indígenas da região andina devido às suas propriedades medicinais. Então, é uma erva rasteira, de folhas profundamente... É planta. Aqui, amor. Qual óleo de cada para você? É copaíba com olíbano. Isso. Sim, Roberto, cânfora é do bem. Só que a cânfora, ela em grandes quantidades, com uma concentração bem alta, ela corta o efeito da homeopatia, entendeu? É por isso, não é que ela é demonizada, é porque, por exemplo, às vezes a pessoa pergunta, eu fazendo homeopatia, eu posso utilizar óleos essenciais? Pode, até porque aí você tem que ser verificada a questão da cânfora, que se a cânfora for uma concentração muito alta de cânfora naquele óleo, ela não deve ser utilizada para homeopatia, porque vai cortar o efeito, entendeu? O que está acontecendo aqui? Isso aqui é cânfora, tá vendo? Uhum. Oi. Eu compro assim, ó, na farmácia, um efeito de pedrinha. Uhum. Né? Isso, por exemplo, é uma cânfora, mas como o Thiago falou, em alta, muitíssima concentração. Tá? Só nesses casos assim, para poder ter uma preocupação homeopática, mas fora isso, não. Uhum. Isso aí. Teve alguém que perguntou aqui sobre óleo para epilepsia. Você tinha falado na epilepsia com copaíba, não é isso, Maurício? Sim, o copaíba ele é excelente ele tem mostrado resultados muito positivos para casos de epilepsia, principalmente quando associado ao uso com o frankincense. Tem dado resultados muito interessantes. Eu só deixei um alerta porque existe na literatura, se tiver algum homeopata aqui, principalmente sabe disso, né? Não posso deixar de falar, que na literatura comenta-se que óleos essenciais devem ser evitados para casos de epilepsia. Só que também tem literatura que diz o contrário, que óleos essenciais podem ser benéficos para aromaterapia, para efeitos de casos de convulsões e epilepsia. E na prática mesmo de aromaterapia, eu não conheço
nunca ouvi falar, nem de aromaterapeutas que eu também conheço, que já teve algum caso de convulsão durante o uso de um óleo essencial. Nunca teve. Pelo contrário, o que vem se notando é que a utilização do óleo de copaíba para crises convulsivas tem dado muitos bons resultados. Por isso que fica essa recomendação aí do copaíba. Mas, geralmente, quem tem casos convulsivos já tem acompanhamento médico. Então, vale a pena sempre levar o conhecimento do seu médico, se você fizer uso de alguma de um óleo essencial de copaíba, porque isso pode impactar diretamente na dosagem do remédio epilético que a pessoa faz uso. Então, é importante ter essa conversa com o médico. Mas que copaíba tem demonstrado efeitos muito positivos para casos de epilepsia, e isso tem demonstrado. Isso que seria talvez a pergunta de alguém aí que, né, imagino que deve pensar assim, aí não sei se você pode falar para a gente, Maurício, e existe alguma contraindicação de algum óleo essencial para casos de epilepsia? Não, eu sei que tem uns estudos, mas é bom ele... A contraindicação que a literatura diz é de qualquer óleo essencial, não de algum óleo em específico. Seria para qualquer óleo. Mas, como eu falei, isso é um conceito que eu considero já passado e ultrapassado, porque nos últimos anos o que vem se notando é justamente o contrário. A utilização, tanto que um dos óleos mais utilizados para epilepsia e crise convulsiva é o óleo da cannabis, por causa dos efeitos endocannabinoides que ele possui. O óleo da cannabis ele é um óleo essencial, né, da maconha, mas é um óleo essencial. Só que o óleo de copaíba ele também tem o efeito endocannabinoide. Ele não tem todas as vias que o cannabis possui, mas ele também tem efeitos endocannabinoides. Então, como eu falei, o óleo de copaíba, como o de cannabis, tem sido utilizado justamente para evitar crises convulsivas de epilepsia. Eu recomendo. Perfeito. Então é isso, pessoal. Acho que, né, foram bastante dúvidas. Sala cheia hoje. Tá. Deixa eu botar aqui para ela falar que está no... Deixa eu desligar também. Pronto. Gente, muito obrigada por todos vocês terem participado. Obrigada pela confiança de estar aí nos acompanhando no Instagram, no WhatsApp, nossos grupos. Obrigada, meus amigos que estão aqui presentes. E é isso aí. A Doterra, o nosso princípio é esse. É o compartilhar, é o aprender, é o ensinar. E estamos juntos toda quarta-feira, 21h30. E você que faz parte da nossa equipe e deseja ensinar aqui na classe, participar do nosso ciclo de convida, nos chama lá em Vox, que a gente vai te dar um óleo bem legal para você falar aqui juntos, vamos aprender, para a gente poder colocar uma gotinha de cada óleo desse em cada lá e mudar e transformar as vidas de muitas famílias. Muito obrigada, beijo. Semana que vem a gente sempre fala no final como é que vai ser a aula semana que vem. Diferente do que tem sido feito normalmente. Agora é secreto. Não, é que a gente toda semana uma semana sobre óleo, outra semana sobre o negócio. Semana que vem vai ser meio que mais sobre óleo de novo. Óleo, né? De novo. Não perde, porque semana que vem é um convidado, assim, que é uma referência para mim também. Pô, fantástico. Vem semana que vem, quarta-feira, 9h30. Esse mesmo horário aqui. Esse mesmo link. O mesmo link do Zoom. Não perde, que vai ser incrível. Maurício, muito obrigado. Maurício. Você arrebentou, cara. Aprendemos demais. Muito obrigado mesmo. Beijão pra essa família linda aí. Tchau, bom, e a gente se vê em breve. Tchau. Fique com Deus, gente. Um abração. Boa noite aí para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.